Lá, esse vídeo apresenta algumas motivações e uma brevíssima história da lógica formal que começou ali entre 500 e 300 a.C. na China, na Índia e na Grécia. Um dos grandes nomes associados à lógica formal é Aristóteles, mas antes dele também houve alguns outros filósofos que contribuíram bastante para a criação da lógica formal, que busca identificar regras do raciocínio correto. A ideia era criar instrumentos teóricos, que permitissem analisar um argumento para saber se aquele argumento é válido ou não. Então está muito relacionado à busca pela verdade, para saber se numa discussão, numa defesa que você faz de alguma ideia, aquele raciocínio seu está correto ou não. E eles conseguiram avançar bastante nisso, descobriram algumas regras de raciocínio, mas foi só lá, mais de 2000 anos depois, entre 1800 e 1900, que se conseguiu sistemas mais completos para representar o raciocínio e manipular o raciocínio e quase que automatizar essa ideia, de automatizar o processo de saber se uma conclusão ela é válida ou não, se ela deriva ou não daqueles fatos. E com isso, se chegou aos fundamentos da computação. O computador foi criado ali 100 anos depois, algumas décadas depois, graças a esses avanços da lógica formal. Nesse ponto aí, entre 1800 e 1900, eu destaco aí George Boole, na Inglaterra, mas tem vários outros matemáticos e cientistas e filósofos que contribuíram com isso. Mas eles chegaram, a álgebra de Boole, é um sistema bem conciso, bem compacto, que aproxima muito a lógica da matemática. Então, o raciocínio agora você consegue representar de uma maneira, através de equações, de coisas que se parecem muito com equações, e consegue manipular essas equações e chegar a conclusões de uma maneira parecida com o que a gente faz em geometria, por exemplo, e na álgebra em si, manipulando símbolos, a gente consegue derivar conclusões, derivar novas afirmações a partir dos fatos iniciais. Então, a lógica formal, além de ser a base da computação, ela acabou sendo base também de várias outras áreas da computação importantes, como o banco de dados, a inteligência artificial, sistemas embarcados. A gente fala em lógica embarcada hoje em dia, graças a isso, a essa ligação muito íntima com a lógica formal. Você tem a área de compiladores, as linguagens de programação. Isso são só alguns poucos exemplos, mas eu diria que a motivação principal para se estudar lógica formal é que ela te ajuda a pensar melhor, porque a lógica formal busca formalizar, extrair forma, identificar o que existe de essencial no raciocínio humano. Então, ao estudar lógica, você consegue melhorar a própria capacidade de raciocínio. Isso tem impacto na sua capacidade de interpretar texto, de aprender, de comunicar, de convencer alguém de alguma coisa, de tomar decisão. Enfim, eu diria que a lógica formal é um instrumento que pode se tornar não apenas um profissional melhor, que toma melhor decisão, que aprende mais rápido, aprende melhor, como até uma pessoa melhor, capaz de tomar melhores decisões na própria vida, de analisar. A gente vê muita discussão aí nas redes sociais agora, na questão da pandemia, de remédios, de ciência. E o que eu sinto é que na base de muitos dos argumentos e das brigas e de não chegar a um acordo, está a falta de um raciocínio consistente, coerente, válido. As pessoas, a partir dos mesmos fatos ali, chegam a conclusões distintas, muitas vezes por utilizar incorretamente o raciocínio.
Não só isso, é claro, às vezes o problema não está no raciocínio em si, mas está simplesmente nos fatos, né? Às vezes não há acordo em relação aos fatos, e a gente vai ver esse problema durante as aulas. Mas certamente uma boa parte dos problemas poderiam ser minimizados com a capacidade de raciocínio mais desenvolvida. E isso eu acredito piamente que é possível fazer, pelo menos um pouco, né, estudando lógica formal. Você pode aprimorar sua capacidade de raciocínio estudando lógica formal. É isso, pessoal.